Este é o canal Corpo Luz, eu sou Mônica Tavares, seja bem-vinda, bem-vindo para mais um bate-papo. Hoje a gente vai conversar com a advogada Cristina Braga Ferreira. Mulher negra, que corpo é este? Não saia daí porque a gente está chegando. Quem está aqui para conversar com a gente hoje sobre mulher negra, que corpo é este? É advogada, conselheira da OAB, vice-presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB Minas e presidente do Instituto Aruna, a Cristina Braga Ferreira. Cristina, um prazerão ter você aqui no canal Corpo Luz. Seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer enorme estar contigo, Mônica. Eu que fico muito lisonjeada. Te agradeço muito pelo convite e acho que hoje nós temos um assunto de suma importância aí que envolve a nós duas e uma população que sofre diariamente. E eu acho que será muito interessante esse nosso bate-papo. Que bom! Antes da gente começar com o nosso tema, eu vou te convidar para a gente fazer uma audiodescrição para quem está nos ouvindo. Bora lá? Bora lá. Eu sou Mônica Tavares, mulher negra, da pele de tom claro marrom. Eu estou usando uma camiseta de malha creme com umas riscas pretas. Meu cabelo é cacheado, é mais longo na altura dos ombros. Ele está semi-preso, parcialmente preso para trás. Eu estou usando brincos dourados no formato de losango, um batom da cor terra. Atrás de mim tem uma parede ocre amarelada, com a logo Corpo Luz e uma estante de livros e alguns objetos pessoais. Meu nome é Cristina Braga Ferreira, eu sou uma mulher negra, o tom de pele é marrom, o meu cabelo é um cabelo afro crespo, ele fica na altura da orelha. Hoje eu estou usando um vestido colorido, lembrando um vestido africano. Uso um brinco vermelho grande. Atrás de mim tem um quadro de um artista mineiro, um sofá, tem uma escultura de um casal africano e algumas coisas, um computador, uma mesa e uma cadeira. Obrigada, Cristina. Então, Cristina, eu sempre convido no início do bate-papo para quem está aqui falar um pouquinho da trajetória. Eu acredito que a trajetória é um marco da pessoa por esse planetinha e a vida da gente pode ser inspiração, né? Então, Cristina, para a gente te conhecer um pouquinho, quem é a Cristina? Quem é a Cristina? A Cristina é uma pessoa que muito cedo precisou se definir profissionalmente. Eu sempre fui muito parceira do meu pai. Onde ele estava, ia junto, se eu não fosse, eu chorava muito. E uma vez, um diálogo, uma conversa que eu tive com ele, eu tinha 7 anos, eu o vi trabalhando, ele trabalhava, ele tinha um escritório em casa, ele era contador, e eu disse para ele, é bom ser contador, porque eu te vejo sempre triste. Aí ele disse assim, não, é bom ser contador, sim, eu preciso estar sério e eu amo a minha profissão. E tu acho que... então eu vou ser contadora. Ele disse, não, eu acho que tu vai ser advogada. Por que tu serás advogada? Porque tu pergunta muito, tu é muito curiosa e gosta muito de ler. Aí, naquele momento, eu decidi que seria advogada. Aí, com 15 anos, eu perdi meu pai. E defini a minha vida
já com pouca idade, eu defini que eu tinha que ser, sim, advogada. Com 17 anos, eu entrei na faculdade de Direito, na PUC do Rio Grande do Sul. Com 25 anos, eu já estava habilitada para exercer a profissão. Comecei a advogar, trabalhei em banco, e só que eu tinha uma grande necessidade de ajudar a minha mãe, uma vez que ela ficou sozinha, mãe solo, com 5 filhos, né? E nós todos precisávamos trabalhar. Então, ao momento que eu ingressei na universidade, comecei a fazer estágios e concluindo a faculdade, comecei a praticar advocacia. No entanto, no estado em que eu vivia, que é o Rio Grande do Sul, uma mulher negra necessita ter uma outra profissão, no caso, na advocacia, justamente pelo racismo. Lá, um advogado que possui um escritório, ao receber seu cliente, esse cliente tem que ser antirracista. E isso, naquela época, não ocorria. Aí precisei exercer. Eu ingressar por os quadros públicos da Procuradoria-Geral do Estado, e lá eu fiquei por 30 anos. Trabalhei por 30 anos e acabei me aposentando em 2012. Após isso, comecei a realizar meu sonho da advocacia. Aí, já com uma certa experiência, né, eu comecei a praticar mais e percebi que no meu escritório, quem me procurava de uma maneira muito, eu achava muito constante, eram mulheres negras que sofriam violência doméstica. Eu me especializei. Quando eu me formei, eu fiz o curso de especializações em todas as áreas, área de família, área civil. Mas quando eu percebi que eu estava atendendo muitos casos como esse, inclusive mais atuando também na área criminal, eu me especializei na área de violência doméstica. E isso eu faço até hoje. Participo na OAB, na Comissão da Igualdade Racial. Nós nos dedicamos, inclusive fazemos um vínculo com a Comissão da Violência da própria OAB. Também participo de um grupo chamado Articule, do Ministério Público, voltado ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher negra. E isso porque acontece em função do número expressivo, aqui em Minas Gerais, em outros estados também, de o maior alvo ser a mulher negra. Mas é muito difícil, mas precisei, e eu achei que eu devia isso a mim, de começar a advogar nessa área e ajudar essas mulheres. Advogo também em outras áreas, mas de uma forma mais expressiva, conforme eu disse anteriormente, em violência doméstica. Quando a gente fala, né, desse tema, como mulher negra, Cristina, como que você vê essa coisa do corpo, né? Que corpo é este? Que corpo é este? Esse corpo, mulher negra, é um corpo sui generis, como se diz no direito. É um corpo diferenciado. Quando se fala que corpo é este, vem à minha cabeça uma escritora, uma mulher, uma ativista norte-americana chamada Sojourner Truth. Ela perguntava ela nasceu em Nova York, mas aí depois, em 1843, se não me engano, ela resolveu adotar o nome de Sojourner Truth. E desde aí ela começou a lutar, ser uma ativista afro-americana nas causas em que envolvia os direitos da mulher. Eu vou ler, se tu me permite, te peço licença, para ler uma parte ela participou de uma convenção sobre os direitos da mulher em 1851. E ela perguntou o nome que ela deu
para a palestra dela, para a fala dela, e eu não sou uma mulher? Aí, antes de iniciar o que ela disse, eu acho importante vincular que corpo é este? Que corpo é este? E eu não sou uma mulher? Então, o que tu me perguntas, eu respondo, e eu não sou uma mulher? Eu vou ler para ti e vou ler de uma forma bem clara para que as pessoas entendam o porquê dela fazer essa pergunta. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, isso em 1851, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar em poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros. E homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E não sou eu uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha mãe, com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? É impressionante a fala dela. Sim. O que a gente percebe é um distanciamento absurdo nessa fala dela. E tem mais um pedacinho em que ela relata o seguinte: daí eles falam dessa coisa na cabeça. Como eles chamam isso? Alguém da audiência sussurra: intelecto. É isso, querido. O que é isso? O que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Daí, aquele homenzinho de preto ali disse que a mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem, porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Além dela vir com um discurso de direitos, falando do abismo entre a mulher negra e a mulher não negra, ela também fala da posição da mulher negra em relação aos homens. Né? Os homens, naquela época, homens brancos e também homens negros. Então, quando se fala nesse aspecto, é importante lembrar que no século XIX, ela já vinha com um discurso do que se fala hoje, do que se exalta hoje. Desse tão contemporâneo, né? Tão contemporâneo, exatamente. Aí, reconhecer esse status que a mulher negra já enfrentava naquela época é muito difícil. Quando se fala, por exemplo, em feminismo em geral, a pauta das mulheres negras geralmente é esquecida. E, por vezes, nós enfrentamos pessoas com falas até agressivas, dizendo assim, tu quer só falar da mulher negra? Mas a gente sofre mais. Não. Nós sofremos porque nós temos 3 vertentes de opressão. Até voltando um pouco em relação ao discurso da Sojourner, em 1851, em que tu falas da contemporaneidade disso, quando se faz um comparativo, ela fala da posição dela como negra, em 1851, onde a mulher não negra era defendida, era endeusada. E ela não, e eu não sou uma mulher. Então, isso persiste até hoje em função
dessas vertentes que ela já enfrentava de opressão, que ela já enfrentava naquela época, que é em relação à raça, sexo, gênero, né, dizendo bem assim, e classe. Então, hoje, quais são os problemas que nós mais enfrentamos quando se refere à raça? São impedimentos, são invisibilidades que nós encontramos, especificamente falando da mulher negra. São invisibilidades em vários âmbitos da sociedade que se enfrenta ainda. E, em relação ao que se tem numa sociedade que estruturalmente é racista, quando se vai para uma pirâmide social, a gente denota que, primeiro, no ápice da base da pirâmide social, ainda figura o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra na base. E nessa base, ainda, ela traz com ela o problema do jovem, do seu filho, que é perseguido pela polícia. O encarceramento, o preterimento também da mulher negra, em se tratando de relacionamento afetivo, ela ainda é extremamente preterida. Então, todas essas questões fazem com que haja uma ligação com o que ela disse, e eu não sou uma mulher. Quando se levanta essa diferença, muitas vezes se discute em lugares, em espaços que se fala do feminismo hoje em dia, se vê, a discussão é ampla no sentido de que se está querendo se criar uma separação ao se discutir da questão da mulher negra e a questão da mulher não negra. Não existe separação, porque a origem de toda a história da mulher negra o que se pode dizer é uma origem de resistência. Se ela existe hoje, é em função de resistências de mulheres negras que lutaram no período da escravidão. Essa escravização, que hoje corretamente se fala, né, porque nós não viemos porque fomos convidados e não viemos Sim. por vontade própria, Sim. não é, Mônica? Então, assim, naquela época, embora entendam que existia uma noção pseudocientífica de subordinação por parte dos nossos ancestrais, muito ao contrário, se percebia naquela época uma resistência, sobretudo de mulheres negras. Vou citar os nomes, e se me permite, gostaria de falar sobre cada uma delas. Claro. Três mulheres que eu dou uma importância absurda em todos os lugares que vou e que falo sobre a mulher negra. Três mulheres que eu uso como referência de ancestralidade, de luta e de resistência. Primeira, Aquatune. Foi uma princesa guerreira, filha do rei do Congo, uma mulher inteligente que possuía conhecimentos políticos e de estratégia de guerra. Comandou um exército de 10.000 homens e, com estes atributos, tornou-se uma das mais importantes lideranças de Palmares em companhia de seu filho Gangazumba. Esses nomes até hoje se ouvem e até hoje são idolatrados. A mulher negra, ela não veio num navio para tentar uma vida melhor aqui. A mulher negra chegava no porto e era estuprada violentamente pelos seus algozes. Então, a vida dela já começava a se deteriorar ali. Ali, ela já começava a sofrer o sofrimento. Esse corpo, o corpo da mulher negra, aquele corpo ancestral já sofria a partir do momento que ela chegava e era violentada. Então, o que ela essa ainda, a Aquatune ainda resistiu, ainda teve um filho. Ela ainda teve um filho disso. De todas essas violências que ela sofreu, ela ainda teve um filho. E tu sabes que a escravização, ela não fazia nos viver muito... nós não suportávamos por muito tempo
um recorde de violências que se passavam. No momento que se chegava nos portos brasileiros, nós, a partir dali, nós éramos violentados. Nós, porque se nós duas estamos nos falando, é porque os nossos ancestrais existiram. Aí, esse orgulho que eu te admiro muito, Mônica, em ressaltar, sou uma mulher negra, isso foi construído com o tempo, por meio de uma resistência nossa e dos nossos pais, dos nossos ancestrais, ou por nós mesmos. Às vezes, nós encontramos nas nossas famílias pessoas que não se reconhecem, que lutam contra isso. O que nós precisamos muito, Mônica, é que essas histórias vão para as escolas. E aí, nesse momento que a criança negra ouvir a história dessa mulher, ela já vai passar a se tornar negra. Ela já vai se entender e vai se gostar. Vai se gostar, mas isso aí é um pessoal não. Foi estruturado na nossa sociedade para que a gente olhasse no espelho e não se gostasse. Não, eu não gosto do que eu estou vendo. Inclusive, o homem negro, ele parte desse princípio. A mulher negra não é bonita o suficiente para mim, para que eu case e tenha filhos com ela. Então, desde a infância, ele entende que a mulher não negra é o melhor para ele, em termos estéticos, em termos intelectuais. Mas isso está mudando. Isso que está me tornando feliz está mudando. Mas ainda existem resquícios dessas violências, que eu falo, vertentes de opressão. Importante quando você traz essa questão é o reconhecimento da nossa ancestralidade, né? Essa importância dessas mulheres, essa resistência que hoje, né, uma pessoa, quando a gente comentou na época do falecimento da Elza Soares, e a pessoa falou assim, o modo Elza Soares, se não me engano, foi até aqui num bate-papo, que é um modo Elza Soares, um modo de resistir, né? E essas resistências que aconteceram, elas se perpetuam, né? Então, quando a gente se reconhece e fala, eu sou mulher negra, isso tem um momento de honrar essas mulheres, né? Honrar quem somos. E eu, ao dizer isso, estou honrando a minha bisavó. E eu fico feliz por isso. Porque ao saber da história dela, eu entendo toda essa história que você disse. Porque para ela foi essa época de 1800, né? Então eu entendo o que ela passou. Mas falando na sua avó, tu vê, Mônica, tu ainda conseguiste buscar as tuas referências ancestrais. Tu ainda sabes, tu tens um norte para saber quem era. E muitos, o que a gente procura hoje em dia é buscar as nossas origens, o que nos foi negado. Porque quando viemos para cá, nós não conseguimos mais saber de onde, em função até dessa falsa miscigenação que alegam que o Brasil é um país miscigenado e que é um país que não tem racismo. E a gente sabe que isso é uma falácia, né? Foi uma estratégia criada após a abolição da escravatura para que os negros fossem exterminados. Isso aí, tranquilamente, é falado. Mas buscar, saber, ter referência, isso é uma dádiva. Saber quem foram os meus avós, os meus bisavós, isso aí é uma dádiva. Mas muito que se luta atualmente é buscar esses dados, né? Muitos já vão até a África para ver em quem se identifica em termos de ancestralidade. É muito difícil, porque nos cortaram, nos impediram, nos negaram esse direito. Muitas pessoas dizem assim, lá no Rio Grande do Sul, quando eu estava ainda no serviço público, as pessoas dizem assim, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de italiano. Aí eu ficava quieta, porque eu não sabia a minha origem. Eu sei que sou uma negra,
de origem africana, mas quem? Então, isso é muito grave. E por isso que hoje é importante colocar no currículo, isso tem que ser cumprido, existe uma lei para isso, que nas escolas a história da África seja não só, é uma obrigação por parte do Ministério da Educação, que seja no currículo, seja acrescentado no currículo a história da África. Hoje nós vemos uma maior publicidade, nós não víamos negros, e isso foi ontem. Isso foi ontem. Até nós não vimos negros na publicidade, nós não vimos crianças. Aí as crianças negras achavam que a boneca branca era a solução dela para poder, pelo menos assim, não, eu vou ser isso. Essa é a minha referência de beleza. Eu não. Eu disse, não. Então, uma coisa que eu ensinei para minha filha, desde pequena, boneca negra, referências negras, referências de música, de negros, referências de atores. Então, o estudo, a gente precisa ensiná-los desde criança. Mas essas referências que se perdem, isso aí, tudo eu sempre menciono e acredito que qualquer um de nós que leia e que estude sobre o assunto sabe que isso é em função de uma estrutura, de um racismo que chamamos de racismo estrutural. Então, não temos outra possibilidade. Eu também gostaria de citar mais 2 exemplos, se tu me permite. Claro. Gostaria de falar agora de Dandara. Eu ainda não consegui decorar, mas eu vou falar de uma forma bem simples. Dandara, ao lado de Zumbi, um líder negro, foi uma mulher de ação, opinião e forte resistência. Caçadora, lutadora, trabalhadora, mãe e uma esposa parceira. Lutava capoeira com maestria, participando das estratégias de resistência para defender a si e o seu povo dos escravizadores em diversos ataques contra o Quilombo dos Palmares. Para não ser capturada e escravizada novamente, Dandara cometeu suicídio. Até hoje, eu arrepio com esse final de Dandara. Mas veja que a Dandara, e Dandara é um nome que eu vejo em tantas pessoas, né? Até pessoas não negras usaram Dandara como nome. É um nome tão lindo. Mas toda vez que eu penso em Dandara, eu penso em resistência. Eu penso em luta, em trabalho, em parceria. Ela foi parceira desse homem negro até o final. Ela foi inteligente ao lado desse homem negro. Ela foi trabalhadora, líder. Interessante quando dizem que a mulher ao lado de um homem negro, ela não faz ele crescer, progredir. Esses são estigmas que criam em relação a nós. Então, isso, hoje, nós temos a oportunidade de reverter. Quando não se encontra, o que nós vemos hoje muito é a situação da mãe solo. Essa mãe solo, ela precisa passar para o seu filho essa força, essa resistência. E essa força, quando se ouve falar em Dandara e Qualtune, quando se sabe da história delas, a gente já vem desde a infância semeando essa ideia de que, olha, eu preciso lutar, eu preciso pegar o meu filho, alimentá-lo. Se é solo, vamos continuar essa luta e vamos ter força para criar essa criança e não abandoná-lo jamais. Então, a fama que nós temos de fortes, nós não somos fortes, nós somos resistentes. Sim. A tudo. Nossa, e como, né? E como, né? É isso. E a gente, às vezes a gente deixa de pensar em nós como mulheres, o benefício daquele filho. Não sei se tu lembras aquele caso daquela mulher que levou o filho para fazer uma faxina na casa de uma mulher branca, e essa mulher branca... Então, assim, tu imagina, eu tenho uma foto dela com a criança no chão e ela em cima dessa criança, pedindo que essa criança vivesse novamente. Agora, tu imaginas o que ela lutou para ter essa criança, o que foi destruído em segundos. Então, a gente pensa muito nisso. A mulher negra, ela não é forte,
ela é resistente. E ela é resistente contra essas três vertentes de opressão que nós duas estamos falando. Então, é uma história, não uma história triste. Eu considero, tu sabe, Mônica, eu considero isso como uma força para mim, desde o momento em que eu também fui mãe, depois de algum tempo passei a ser mãe solo, e eu pensei, resistência sempre, Dandara, Quatune, essas são as mulheres a minha referência. Tem mais uma. Eu digo assim, isso é o que faz, é o que alimenta, mas isso a gente precisa saber, a gente precisa se formar. É a consciência, né? Vamos lá, quero saber quem que é a outra escolhida. Eu até gosto muito de falar de uma figura atual, a Lélia Gonzalez, a nossa querida Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez, para mim, é uma mestra, o suprassumo da inteligência, da intelectualidade. Ela sabe o que diz, ela sabe o que referir. E isso a gente encontra também na Djamila Ribeiro, mas a Lélia Gonzalez, ela passa uma mensagem para nós de força. Isso tudo que foi dito anteriormente em relação a essas mulheres, a Lélia Gonzalez apresenta hoje. E ela fala de um feminismo, ela fala de um lugar que a mulher negra precisa conquistar. A mulher negra ainda está sofrendo essas consequências hoje em função do racismo. Então, passa a ser outro exemplo, é um exemplo contemporâneo, mas é um exemplo de força. É uma intelectual, nós temos livros dela, e não só Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, vou agora citar outros nomes, Conceição Evaristo, Neuza Santos, Carolina Maria de Jesus. Carolina de Jesus também, Quatro de Despejo. Tu sabes que quando vem Mãe Solo, vem o Mãe Solo e vem a fome, que é o que ela relata durante todo o livro dela. Mas jamais deixa de relatar a situação dos filhos com ela. Eu estou passando fome, mas eu vou sair para buscar, vou catar. Ela era catadora, né? E ela catava tudo que ela buscava. É interessante, teve um episódio que ela relata que ela saiu para catar pedaços de madeira, pedaços de ferro, para poder comer, porque naquele dia os filhos dela iriam comer. Aí a gente não ouvia eu e meus filhos, os filhos dela sempre. E aí a gente junta, ou então se une com Dandara, com Quatune, Lélia Gonzalez como nossa intelectual. Elza Soares, quando ela fala que resiste à fome. Né? Elza Soares, quando ela disse, né? Eu estou lembrando desse episódio em específico. Desse episódio. Meu nome, de que planeta tu veio? De que planeta você veio? Do planeta Fome. Fome. E aí, o planeta Fome. Aí, nossa, quem vem? Todos esses nomes de resistência. A Elza Soares, ela resistiu até o fim. Quer dizer, enquanto a Elza Soares, né, a gente fala de toda essa opressão que ela sofria, de violência, de fome, do que ela passou com os filhos, tudo, por que uma mulher não negra, atriz, e que na mesma condição que ela era tão endeusada, era tão... ela tinha que permanecer eternamente na condição de pobre, até que ela mesma conquistou esse espaço lutando. Então, o espaço ainda que está sendo conquistado, né? Não está totalmente conquistado, avançamos, mas assim, ainda tem um campo aí que a gente então começa a entrar, quando você fala desse exemplo, assim, no trabalho da mulher, né? Então, eu fico pensando, e você trabalha nesse aspecto, né, no seu trabalho cotidiano, com mulheres em situações de violência e tudo.
como que você vê esse corpo negro no mercado de trabalho, Cristina? Esse corpo negro no mercado de trabalho enfrenta uma série de problemas. A mulher, voltando à pirâmide social, a mulher ainda figura, como já disse anteriormente, figura na base. Então, ainda nos colocam numa posição de subalternidade. Quando se tenta ingressar no mercado de trabalho, é essa visão, é esse estigma que nós temos. Sobretudo quando envolve hipersexualização. A mulher negra, até pouco tempo, era chamada de mulata. Aí, para entender esse termo mulata, que se ouve falar até hoje, em situações, tem pessoas, por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul, que na polícia constam qual o fenótipo, o fenótipo da pessoa, mulata. Mulata. Aí isso diz assim, não, o que é mulata? Mulata vem de mula, é a cor da mula. Isso alguns historiadores dizem que não é bem assim. Mas para nós que fomos ensinados e que não tivemos uma educação histórica sobre as nossas origens numa escola, se ouvia falar no mulato como um termo pejorativo. No mercado de trabalho é assim, para se ingressar entre uma mulher não negra e uma mulher negra, nas mesmas condições de trabalho, se assim, uma vaga em que exige o inglês, que exige, eu tenho, exige experiência, um cargo de assistente administrativo, experiência na área administrativa, eu tenho. Ensino médio, tenho. Está cruzando sobre tenho. Aí vem uma mulher não negra. Eu tenho português, eu tenho inglês, eu tenho tudo que ela tem. Colocamos uma ao lado da outra, para quem é destinada essa vaga? Aí essa mulher negra, no direito que ela tem, no direito dela ser, que esse corpo quer ser, usa tranças, usa um cabelo afro. Às vezes, sabe o que é? É que esse teu cabelo aí tá estranho. Então, sabe, dá uma alisada, e por isso que tu não ganhou a vaga. Não é por isso, Mônica. Claro. É porque o racismo os impede de ingressar. Por eles entenderem, conforme aquela do Nubank lá, aquela diretora lá, disse que nós não pertencemos a esses lugares. Os negros não pertencem. Como não pertencemos se nós falamos inglês fluentemente, se nós estudamos, se nós conseguimos chegar até o final de um curso superior? O porquê que essa vaga não pode ser minha? E na mulher é pior. A mulher negra é pior, em função desses estereótipos que são criados em relação à nossa imagem. E isso nos prejudica até hoje. Mas o que tem de muito bom, e a notícia boa nisso, é que a mulher negra está lutando, está, novamente, aquele nosso termo, resistindo. Ela está partindo para o inglês, ela está partindo. Hoje nós temos exemplos, temos CEOs, temos mulheres fantásticas aí, empresárias, que conseguiram derrubar essa barreira que nós encontramos em nosso caminho. Se não deu, eu sempre digo para as minhas clientes que sofrem violência doméstica, quando elas precisam voltar a viver, porque elas deixam de viver no momento que aquele corpo é invadido pela violência. Eu digo, começa tudo de novo. Começa do zero. Eu não tenho estudo, vamos estudar. Não tenho trabalho, vamos trabalhar até onde tu puderes ir. A partir do momento que tu conseguires te ingressar naquilo que tu queres, tu vais. Se assim, olha, preciso de um atendimento psicológico, vamos encaminhar ao atendimento psicológico. Precisamos de um corpo, de esse corpo seja alimentado com saúde, vamos encaminhar. E no então, final, até vou falar... né? Essa comissão de promoção de igualdade racial na OAB, né? Assim, avançar nessas conquistas, avançar. Eu acho que aos poucos as pessoas vão compreendendo da necessidade que isso avance,
né? E que esse lugar seja ocupado, que os lugares sejam ocupados, né, Cristina? Eu acho assim, eu parabenizo e gostaria de poder falar um pouquinho desse mercado de trabalho, dessa mulher É, e do racismo que existe é. aí, né? E tem uma coisa assim, a gente sempre nunca pode deixar de mencionar o 14 de maio de 1888. Para as mulheres negras, a gente não pode, claro, de forma alguma, deixar de incluir o homem negro, que também sofre e tem sofre com opressões na sociedade, tem opressões. Só que a mulher negra, no 14 de maio, existem até, numa palestra que eu fiz em Betim, aqui próximo, eu ainda estou me acostumando com as cidades negras. Está se tornando mineira aos poucos, né? E eu estive em Betim, fui muito feliz na palestra quando eu falei sobre o 14 de maio. Eu fiz um trabalho, nós mostramos slides das mulheres negras sentadas numa parede com frutas no chão para vender e sobreviver daquilo, no dia 14 de maio de 1888. Não podemos, de forma alguma, esquecer o 13 de maio. O 13 de maio foi uma data importante, mas pode ter sido importante para quem fez o ato, né? A lei, tudo bem. Mas e nós? Como ficamos? Como os nossos ancestrais ficaram, mano? Eu acho importante você mencionar isso, porque seria até interessante para desmistificar um pouco essa época, né? Porque para o país, para os negros, foi importante a abolição, mas a maneira com que foi feito, a gente sofre reflexos até hoje, né, Cristina? Você pode falar um pouquinho disso, como até hoje as pessoas entenderem o que houve na época, né? Eu acho importante a gente comentar disso, que assim enaltecem esse momento, mas foi muito difícil, né? E tem sido. Então, eu acho que se você puder dar uma palavrinha com relação a isso. Nós vamos começar pelo ato da abolição da escravatura. Esse ato não foi em prol da população negra. Não foi em prol da população negra. Não foi assim, não. Nós vamos fazer isso para favorecer esses negros que nós arrancamos da sua origem e vieram para cá de uma forma brutal, de uma diáspora absurda que foi criada. Não. Foi um interesse que sabe que não tem nada a ver com o povo negro. Nem vou entrar no mérito do interesse brasileiro na época, mas eu vou entrar no mérito do povo negro. O povo negro, no dia 13 de maio, ele foi abolido, a escravatura foi abolida. Mas e aí? Esse povo que construiu esse país ficou sem políticas públicas de inserção, não ganhou terra, não ganhou alimento, não ganhou nada. Ele ficou abandonado à própria sorte. Bom, agora vocês se viram. Eu digo sempre assim, agora, a partir de agora, é com vocês. Com vocês como? Nós não temos casa, nós não temos comida, nós não temos nada a não ser o papelzinho da abolição, a leizinha da abolição da escravatura. Então, as pessoas até falam, porque eu me emociono muito ao falar nisso, e cada vez mais eu me fortaleço em saber que se eu estou aqui, esse meu ancestral, no dia 14 de maio, começou a lutar, a resistir para viver. Então, porque além do... assim, o que eu entendo disso, porque além do abandono, as condições não eram favoráveis, muito antes, pelo contrário. Porque uma coisa são pessoas entrando num outro universo e tendo oportunidades, sendo ensinados a como viver dessa outra forma. Isso é uma coisa, né? Orientação, oportunidade, acolhimento. Outra coisa, não. Outra coisa é o seguinte, agora é com vocês, mas o entorno, o contexto, era para dificultar, era para problematizar e era para acabar, né? E tu tens tanta razão no que tu estás colocando que até a legislação na época mudou. Por exemplo, o povo negro, ele trouxe a sua cultura,
ele expressava... Agora, tem pessoas que usam trança e não sabem nem o significado das tranças. Tem uma jornalista que eu acho brilhante, que ela fala, ela sempre usa tranças, né? E eu quero lembrar o nome dela, me desculpe. Mas tem ela fala especificamente das questões em que envolve as mulheres negras com um brilhantismo. E eu sempre lembro dessas questões do embranquecimento, que foi uma estratégia. Ela é muito contundente nisso. Usar a estratégia usada na época foi muito bem elaborada. Não só o embranquecimento, como as leis que vigoraram após a abolição. Então, tinha a lei da vadiagem, né, várias leis que eram direcionadas ao negro. Então, se o negro ficou abandonado à própria sorte, muito bem. Só que, na condição que ele ficou, ele não teria como, enfim, ficar morando dentro de uma casa, se protegendo, tendo trabalho, porque ele não teve essas oportunidades. A mulher também. E a mulher negra, eles vinculavam ao corpo, esse corpo sempre também à hipersexualização. A partir dali, em função de uma situação em que ela ficou de vulnerabilidade e que precisou ter outras opções naquela época, aí houve também um estigma que envolvia a mulher negra. Aí, como até hoje, os relatos da vinculação de algumas culturas específicas à mulher negra. Esses dias me perguntaram assim, aqui, eu vou dar algum exemplo, uma pessoa perguntou por que eu não sabia dançar samba. Disse, não é possível que tu não saibas dançar samba. Aí eu disse assim, por que tu não dança polca? Aí eu disse, não é possível que tu não saiba dançar polca? Aí eu dizendo assim, a pessoa, tá, desculpe. Isso. Por que eu sou obrigada a dançar samba? Então, assim, eu amo, abrindo parênteses, amo samba, mas são coisas que nos rotulam, hábitos que nos rotulam como negros. Então, a partir daquele momento em que nós tivemos uma abolição, em que foram criadas leis específicas para nós não transitarmos, para que o nosso direito de ir e vir não fosse preservado, a partir daquele momento, e até hoje isso perdura, com a violência com os nossos filhos, a violência policial que nós enfrentamos, né, que até de uma certa forma também precisa ser orientada, nós falamos do currículo, a história africana, nós também precisamos, quando esses profissionais são preparados, que ensinem a eles que todos cometem crime. Então, isso a gente tem que entender que o perfil da mulher negra, e aí voltando ao mercado de trabalho, ele se preserva até hoje em função de uma situação que foi deixada em 1888. Uma coisa que se fala, quando as pessoas falam em origem também, quando uma situação, diz assim, olha, eu sou alemão, eu sou italiano, eu sou assim, como tu chegaste no Brasil? Fazendo comparativo. Eu vim, aí assim, isso que tu recebeste quando os teus ancestrais vieram, é cota? Não, cota é coisa aqui no negro, isso é coisa de negro. Disse, não, muito ouvi isso já. Ele disse, não, vamos estudar as cotas. As cotas não são só raciais. O branco, a pessoa, o não negro também tem direito às cotas. A escola pública possibilita isso. Então, até as leis atuais que o negro pode dispor, até elas são discriminadas. Aí, quando eu entendo, e isso é uma percepção minha, que quando o imigrante chegou no Brasil, ele recebeu cotas, sim. Ele teve o privilégio de obter moradia, educação, alimentação, o que com o negro não aconteceu, no momento que houve a abolição. Nós estamos em plena pandemia, agora um pouco melhor em função da vacina, mas quando houve um momento crítico, violento dessa doença, desse vírus, quem foi mais afetado?
Aí eles dizem assim, já ouvi, e retorna a dizer, os quilombos lá, eles se viram. Quilombos? O que é quilombos? O que eles chamam de favelas. Aí diz, e por incrível que pareça, um trabalho exemplar feito pelos responsáveis, por aqueles que levaram comida, levaram alimentos, levaram medicamentos, roupas, vestuário para essas pessoas, por causa desse trabalho, né? Se não fossem eles, eu tenho a impressão que o dano seria muito maior. Sim. Então, a gente pensa, além de ser abandonados pela própria sorte, que isso persiste até hoje, numa situação em que há uma pandemia, ainda assim permanecemos sem a inclusão, sem a devida inclusão. Eu torço para que, com espaços que a gente possa ter para falar disso, com espaços que a gente possa refletir e reivindicar, mostrar que isso precisa mudar, quem sabe a gente consegue, porque já teve um avanço grande, né, Cristina? Eu acho assim, eu não ouvia ou refletia sobre o assunto há muito pouco tempo atrás. Eu não via as pessoas refletindo. E hoje isso nós estamos falando disso e muito. E eu assim, é o meu desejo que a cada vez mais isso avance e que os lugares sejam ocupados e que a gente possa ter uma humanidade mais igualitária. Aí vem uma guerra como essa, isso dá em mim um banho de água fria, no meio de uma pandemia, onde eu falo, gente, o ser humano não está aprendendo nada, não? Por que a gente está vivendo assim? Aí eu não quero deixar que isso faça com que eu me desanime de tudo que a gente ainda tem pela frente, né? Assim, com relação a tudo, né? A cultura, a tudo. Eu ia te puxar de volta para a gente falar, continuar com essa questão desse reflexo do racismo nos nossos corpos, né? A questão da violência que você estava falando. O reflexo do racismo está justamente nas oportunidades. Quando se fala em mercado de trabalho, quando se fala em inserção e inclusão, o racismo ele sempre grita mais alto. Então, podemos estar avançando muito lentamente, mas estamos. Nós já vemos hoje, em função das cotas, e isso é muito importante, e se eu tiver um neto, eu quero que esse neto entre por cotas, sim, porque ele tem um fim indenizatório, reparatório, dizendo bem assim, daquilo que aconteceu com os nossos ancestrais. Então, o reflexo do racismo, ele está em tudo em nossas vidas, em tudo. Nós sofremos, dói, nós todos os dias vemos pessoas, até ontem, um homem que chamou um rapaz de macaco, mas, de uma certa forma, nós já estamos conseguindo também fazer um movimento antirracista. Nós já estamos vendo mais pessoas não negras demonstrarem uma empatia em situações como essas. Isso é ótimo. A gente também vê... reconhecer esse movimento, né? Isso que eu digo, é tão pouco tempo que a gente não vê, como que hoje isso já está acontecendo, né? Essa empatia e um movimento junto, vamos junto, né? Estamos juntos, né? Junto. Isso é lindo, e né? Vidas negras importam. O que foi aquilo? Até hoje eu falo e arrepio. Em plena pandemia, pessoas não negras deram as mãos aos negros para lutarem contra o racismo. Precisou um homem morrer de forma violenta na mão da polícia para que houvesse um movimento como aquele. Então, quando se fala, por exemplo, em Comissão da Igualdade, num âmbito da OAB, que é um órgão importantíssimo juridicamente, quando se fala nisso, nós falamos dessa questão do racismo, de preservar as pessoas das injustiças, de lutar por elas, garantir direitos. E agora, esse movimento está sendo também no âmbito da OAB.
Nós temos colegas que sofrem, principalmente junto ao Poder Judiciário, um racismo diário. E aí vem novamente a questão do mercado de trabalho. O homem negro, ele enfrenta, mas a mulher negra enfrenta duas vezes, na questão de gênero e racial. Ela chega lá na audiência, e isso eu passei por isso, de chegar na sala de audiência com o meu cabelo crespo, com a forma de eu ser, que eu não vou mudar, e na audiência perguntarem onde está o advogado. Vocês vieram acompanhados de advogado? Simplesmente eu não respondo mais. Eu sento na minha posição como advogada. Podemos iniciar a audiência, doutor? Então, é uma coisa muito séria, que ainda nos colocam em determinados lugares. E essa conquista depende única e exclusivamente de nós. Nós não temos também mais, Mônica, que ensinar ninguém. Nós temos que nos aprimorar, nos informar e lutar pelos nossos. E, claro, dentro do âmbito de uma amizade, eu só ando com pessoas antirracistas. É muito importante nós termos ao nosso lado não inimigos, opressores, mas pessoas que entendam, que se coloquem. Eu tenho várias amigas no Rio Grande do Sul e aqui, principalmente, que eu vejo isso nelas. Olha, eu não tenho, se usam muito esses termos, né? Eu não tenho o teu lugar de fala, mas eu vou lutar contigo, de mão dada. É tão bonito se ouvir isso, e eu estou ouvindo muito isso no âmbito da OAB. Isso é importante a gente ver, a gente presenciar. E até do próprio negro, né? Assim, do próprio negro. Do se reconhecer negro, que Neuza Santos, né, traz. Esse reconhecimento que foi tema dos nossos bate-papos do mês de janeiro, e que é um tema, para mim, caro, né, no sentido de que importantíssimo na minha trajetória ter tido esse momento. E eu acredito que, pelo que aconteceu na história do nosso país, desse embranquecimento, desse não poder ser negro de forma alguma, né? Então, eu acho que a gente poder hoje falar sobre isso e também se reconhecer e que pessoas possam nos ajudar neste reconhecimento e no reconhecimento de que o país precisa ter. E se a gente consegue esse reconhecimento não só de nós mesmos, mas, né, do nosso povo, pronto, é o sonho, né? É a possibilidade. Mas esse tornar-se negro isso é importante, construir, cada um construir, fazer essa construção de saber da nossa capacidade, da nossa inteligência, aquilo que foi criado em relação à nossa imagem, isso nós temos que destruir nós. E pensar, somos capazes, nós podemos. Às vezes, muitas pessoas dizem assim, isso é fácil para ti, que veio de uma história de privilégios. Assim, nenhum negro veio de história de privilégio. Eu não considero isso. Talvez os sucessores, aqueles que estão mais recentes, eles são frutos da luta daqueles, assim, eu vou encarar, eu vou lutar e eu não quero saber. E os meus filhos vão ser fruto disso. Então, muitas pessoas dizem assim, tu é uma privilegiada. Então, eu sempre penso assim, aquele que conseguiu dar um passo à frente, que busque, que dê a mão e puxe. Eu sempre digo assim, a que sobe, puxa a outra. É importante que a Ivana trouxe no bate-papo a corda de caranguejo, né? Que é isso, né? Joga a corda de caranguejo e vamos puxar, né? Isso, exatamente. A metáfora é bonita, né? Muito bonita. Eu digo assim, esses dias, num registro de ocorrência também, que eu fui acompanhar uma cliente, eu usei para o delegado a palavra, são microagressões, doutor, que sofremos diariamente, são atitudes, são olhares que nós sofremos diariamente que nos afetam e, por vezes, nos matam. Há pouco tempo, eu acompanhei um grupo de jovens negros
suicidas. Eu não consigo nem falar sobre esse assunto. De jovens que estavam, que meu corpo é feio, que a minha cor é feia, que eu não vou conseguir nada na vida, e não tinha ninguém naquele meio que dissesse: vamos sair desse espaço de tristeza, nesse espaço de opressão que vocês foram colocados, e vamos à vida, vamos voltar à vida. E aí que vem o caranguejo, a linha que vem, sobe e puxa o outro. Eu sempre penso assim, no momento em que eu estou, eu considero como obrigação trazer jovens negras, jovens, não só jovens, mas mulheres que se proponham melhorar esse quadro de opressão. Vamos lá, eu não sei se eu posso falar aqui, mas nós criamos aqui em Minas Gerais o Instituto Aruna. E, se tu me permites... Claro, inclusive, eu já ia te perguntar se você desejaria divulgar alguma coisa e, por exemplo, essas mulheres que você citou, a gente podia, Cristina, colocar na descrição, sabe, o que você indica, o que foi importante para você de leitura, e a gente colocar na descrição para as pessoas que estão nos assistindo. Pois e não. aí também sobre o Instituto Aruna. Eu te agradeço muito por essa oportunidade, até porque isso que eu falei vai ao encontro dos objetivos desse instituto. Eu tinha um princípio, quando eu me aposentei e quando eu retornei, porque enquanto servidora pública, a minha advocacia passou a ser um tempo muito reduzido. Então, eu advogava em áreas que o intervalo de almoço, para te ver, eu tinha filha pequena, eu deixava a filha pequena na creche, aí ela ficava lá, mas aí a audiência se prorrogava. Muitas vezes ela ia para o fórum, para o tribunal comigo, muitas vezes ela assistia à sustentação oral. Aí, pensando nisso, quando eu me aposentei, disse assim, nós precisamos criar um tipo de assistência específica para essas pessoas. Mas aí nós criamos um instituto que não atende só aos jovens negros, mulheres negras, nós também atendemos o público geral. Mas esse público, ele precisa ter uma condição financeira de até um salário mínimo. Então, o que nós fazemos? Nós pedimos que essas pessoas entrem no nosso Instagram, preencham um formulário, nós temos formulários para pessoas que queiram ser membros e trabalharem com a gente, terem esse objetivo de ajudar as pessoas. Nós temos um formulário para pessoas que querem ter assistência jurídica, nós prestamos uma orientação jurídica gratuita. Além disso, nós capacitamos advogados carentes que precisam ser inseridos no mercado de trabalho e que, na sua maioria, são negros. É uma maioria negra que nós temos de profissionais que precisam de uma capacitação e que, por vezes, não têm condições para isso, porque os cursos são de uma forma merecida, porque esses profissionais precisam ser remunerados, que eles não conseguem chegar a esses cursos que os qualificam, inclusive para o exame da ordem. O exame da ordem, para o jovem negro, advogado negro periférico, aquele bacharel em direito, passa a ser um obstáculo para poder se habilitar como advogado. Então, o Instituto Aruna tem esse objetivo. Nós queremos capacitar esses jovens, além de prestar uma orientação. Esses mesmos jovens, eles prestam orientação jurídica de forma voluntária a essas pessoas e já ficam capacitados para, com a experiência que eles obtêm nesses atendimentos, eles já ficam capacitados para ingressar na carreira de advocacia. Mas o mais importante nisso, tu sabes, Mônica, é trazer essas pessoas e nós podemos ajudá-los. Então, e pensando, eu disse assim, poxa, eu consegui, dizendo bem assim,
consegui, com a ajuda da minha família, eu ingressei para uma faculdade, eu terminei, eu ingressei na OAB, me habilitei, mas eu preciso trazer aquele jovem que ainda sofre as consequências dessa abolição do dia, especificamente do dia 14 de maio, e até hoje não conseguiu ter oportunidades. Muitas vezes, esses jovens são filhos de uma mãe solo que presta, que faz faxina diariamente, às vezes 12 horas de trabalho, para esse filho fazer um curso preparatório para ingressar na academia. E aí, até nisso nós pensamos. Nós pensamos naquela pessoa que perdeu o emprego na pandemia, vamos orientá-los, naquele que tem dívida e que nunca mais pôde ter crédito. Então, são coisas assim, é uma orientação jurídica que a gente presta de uma forma muito simples, porque nós somos filantrópicos, nós não temos ajuda, as parcerias, não temos parceiros, nada, mas nós estamos conseguindo trazer isso. Então, como eu te disse, como eu informei, é por meio do Instagram. Vamos deixar aqui na descrição tudo sobre o Instituto Aruna, o Instagram do Instituto Aruna, viu, gente? E quem quiser também ser voluntário, pode? Pode. Oh. Quem quiser ser voluntário. Esse fim de semana, eu fui numa cafeteria muito bonitinha que tem ali nos funcionários. Eu às vezes confundo os bairros, mas eu acho que é funcionários, ou Ludes, acho que é Ludes. E eu conversando com a dona do estabelecimento, eu conversei, acaba no Instituto Aruna, porque o Instituto Aruna é o meu segundo filho. Xodó. Sabe? É o meu xodó. E aí ela disse assim, nossa, eu sou dona disso aqui, mas eu sou enfermeira. Eu posso prestar um serviço? Eu fiquei tão contente, uma jovenzinha disse, eu quero ser voluntária do Instituto Aruna. Eu já tive uma ligação de uma médica também, porque essas mulheres que sofrem violência, Mônica, elas precisam não só de um auxílio psicológico, mas muitas vezes de uma orientação, porque elas esquecem da saúde delas. Elas sofrem a violência e o corpo, como tu vês, sempre ouço nos teus, aí nas tuas lives, não são lives, são nos teus bate-papos, essa questão do corpo e a alma. O racismo, ele afeta o corpo e a alma. Então, muitas vezes essas mulheres, e eu digo o racismo, agora falando de violência, porque a maioria dessas mulheres que nos procuram são negras. A maioria é negra. Então, elas chegam lá e elas esqueceram que tinham que ir no ginecologista. Mas muitas vezes, porque elas sofrem a violência, elas são estupradas no âmbito familiar. E elas não querem. Elas passam a ter um terror pelo ginecologista. Então, nós queremos direcionar uma médica que trabalhe com isso, uma médica que tenha, primeira coisa, palavra de carinho, palavra de consolo, palavra de conforto. E por isso que nós chamamos o Aruna de um lugar de acolhimento. Que bom. E isso não foi, eu não fiz nada sozinha. Tem as que eu chamo das minhas filhinhas, que eu e uma outra amiga somos as mais velhas do grupo, no meio de 13. Então, elas estão totalmente preparadas para esse tipo de atendimento. E eu sempre digo, gente, essa maioria que nós atendemos, nós temos que acolhê-la. Dar uma palavra de consolo, primeiramente, e depois perguntar para elas o que tu precisas juridicamente, mas primeiro dizer, consolar, acolher. Eu estou muito feliz. Parabéns, Cristina, por esse instituto. Assim, viva o Instituto Aruna, e um prazer. E eu queria te perguntar, Cristina, como que você gostaria de finalizar o nosso bate-papo? Um bate-papo tão gostoso, Mônica. Eu vou divulgar lá para o Rio Grande do Sul, lá para minhas amigas. Eu falei para elas, né? E aqui também, porque aqui eu também tenho amigas, cada um de um jeitinho. O jeito mineiro de ser é espetacular, eu adoro. E dentro da minha história, que eu posso te dizer, da minha história do meu pai trabalhava nos elevadores Schindler. E ele
dentro dos municípios, dentro dos estados que ele visitava, foi Minas Gerais. E um dia ele disse assim para minha mãe: o dia que eu me aposentar, eu vou viver em Minas Gerais, que é o estado mais acolhedor do mundo, ele dizia. E eu também aprendi com ele a amar Minas Gerais, a conhecer Minas Gerais. Tanto é que o Aruna nasceu aqui. Então, o que eu gostaria de finalizar, Mônica, com toda essa oportunidade que tu desse de nós falarmos das nossas dores, dizer que pessoas como tu, que lutam, nós negras, que lutamos por esse nosso espaço, pessoas como eu, pessoas como outras mulheres negras, nós precisamos dar a mão e, novamente, repito, eu subo e puxo a mão da outra. É muito importante, neste momento, inclusive, de muitas perdas que nós tivemos, e que a mulher, nesse momento, ela foi guerreira, dizendo bem assim, enfrentando a morte do marido, a morte do companheiro, a morte do filho nas mãos de um vírus. Nesse momento é que nós temos que nos unir e trazê-las para a vida. Uma coisa que muito importante que eu quero dizer para as pessoas que são antirracistas e que servem de modelo agora, nesse momento, nessa luta, e que servem de auxílio até nessa luta, que elas peguem e as defendam, continuam defendendo as pessoas negras que passam por essas dores. É muito importante saber que no momento que a cada antirracista que se unir na nossa luta, daqui a um tempo, esses filhos dessas mulheres que sofreram perdas ou que estão encarcerados, esses filhos vão sair lá com oportunidades, vão sair melhor. Que sejamos melhores, que sejamos empáticos, que sejamos antirracistas. Enquanto o antirracismo não for implantado na sociedade, enquanto ele não for impregnado na nossa sociedade, o racismo vai continuar matando. Se pensam que é só um choro, que é só uma dor, não. Ele mata. Ele chega em casa de um racismo que se enfrenta, nós chegamos em casa e morremos de um problema cardíaco em decorrência de um ato racista violento que se sofre. Mas aí agora tu chama a polícia, registra a ocorrência. E a dor que eu senti no momento que uma pessoa me discriminou pela cor da minha pele? Como fica? Tu vais me dar uma assistência psicológica? Basta dar a mão e dizer: estou contigo. Me uno a ti com todas as forças. Isso é o mais importante. Isso nós queremos ouvir. E, graças a Deus, eu posso dizer, eu tenho várias amigas antirracistas. Amigas e amigos. Né? Para finalizar mesmo, né? As pessoas que não entendem que o porquê do racismo, leiam. Nós temos com um leque de livros maravilhosos. Nós duas já falamos. Lélia Gonzalez, tem Carolina Jesus, Quarto de Despejo, de Jamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala, ela tem livro. Quem tem mesmo o feminismo negro, são vários livros que são importantes para aquelas pessoas que não entendem. Eu disse assim, olha, eu até quero entender aí o que tu estás me falando, construção, desconstruir o racismo, o reflexo do racismo em minha vida, por que matam, o porquê que o feminismo tem que ser setorizado. A gente não quer construir guetos, não. Nós queremos falar das nossas diferenças e das peculiaridades do racismo em relação à mulher negra. Eu conheci um brilhante advogado aqui de Minas Gerais que resolveu ler para entender o porquê que dentro, no âmbito do órgão, precisava ter, do órgão que ele atua, seria necessário falar em igualdade racial. Ele me encantou no momento que ele disse: eu leio.
E, no momento, eu conversei com uma pessoa que é familiar dele. Tu não tens noção o quanto ele leu para poder entender quando tu dizes: eu preciso estar lá nos espaços de poder, como mulher negra, eu e os meus descendentes. Eu e toda essa população jovem que está tentando derrubar a barreira do racismo. Aí essa pessoa leu e disse: eu te entendo agora. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar, Mônica. Muito bem dado, te agradeço muito. E eu vou aproveitar pensando que hoje é um dia, é dia 7, amanhã é dia 8, tão comentado o Dia da Mulher, o mês da mulher. Então, se você me permite, Cristina, eu vou dedicar esse nosso bate-papo às mulheres negras, de todos os cantos, de todos os países, no momento que este planeta está precisando de abraços e que a mulher, nessa poder que ela tem, por mais dura que seja a vida, nós temos uma maneira de existir que é acolhedora, que abraça, que é amorosa e que é o que a gente está precisando para esse planeta agora. Muito amor e que nós possamos viver em igualdade. Então, eu te agradeço muito, porque eu aprendi muito, tenho aprendido muito, estou aprendendo com você e você vai voltar aqui no bate-papo. Assim, com muito prazer. Uma mulher linda dessa, essa beleza toda, Que é linda. Com esse ensinamento todo. Desejo ao Instituto Aruna tudo de bom. O canal está aqui para você. Venha quando desejar. Vamos conversar outros assuntos importantes, viu? Eu quero agradecer também a todos que ficaram aqui até agora nos assistindo. E quem curtiu esse bate-papo, que dê aí o joinha, que possa compartilhar com outras pessoas e comentar. Isso é muito importante. Eu vou ler, vou responder. Muito bem-vindo. Se não inscreveu, inscreve, porque esse espaço aqui ele é motivado, né? Então, com motivação, a gente continua. Então, eu vou despedir, Cristina. Um abraço para você e abraço para todo mundo. E feliz dia para todas nós. Obrigada. Agradeço.